Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a Senhor. Termina assim o ciclo das celebrações. Os judeus, eles celebravam a festa das tendas, indicando quando caminhava no deserto. A outra festa do perdão dos pecados, quando eles matavam os animais fora do acampamento, que era tudo uma figura, um símbolo daquilo que viria a ser. O que viria a ser? Isto que nós devemos descobrir. Pelo nosso coração, nós podemos desejar. Pela nossa mente, não descobriremos nunca. Por isso que eu digo, eu acho que o pecado maior da humanidade, quando lê o Evangelho, quando lê as Escrituras, é que é pecado mesmo. É que fala, eu acho, no lugar de dizer, eu acredito. Porque é por revelação. O próprio São Paulo, quando ele anunciou Cristo, ele fala claramente: não foi por estudo, nem recebi dos homens, mas foi por revelação. Na carta aos Efésios ele explica o que é este mistério de Cristo, que é o princípio, é o fim de todas as coisas. Imagina vocês isto cientificamente, só cientificamente. Admitir que o início de toda esta criação, a sementinha, nós podemos ver uma árvore, não é? Se nós formos voltar atrás, nós vamos encontrar o quê? Uma sementinha. Então, se nós olharmos toda esta criação, as estrelas, etc., não? A sementinha de onde brotou tudo isto é o Verbo de Deus. Mas nossa mente, ele é o início de toda a criação. Então, como é que a inteligência humana pode chegar a esta conclusão? Nunca nós chegaremos. Ou acreditamos, ou não acreditamos naquilo que nos é revelado. Um filho pequeno, ou acredita naquilo que o pai lhe fala, ou não acredita. Aí o que ele fala? Não, você não vai me dar isso, você é mentiroso. O pai, lógico, vai ficar chateado. Nem o filho dele acredita nele. Para que serve a vida? Não, o problema é sério. E falar de maneira brincalhona assim, mas é muito sério. E esta falta de fé que existe. Por quê? Por que existe isto? Porque exatamente a gente se projeta nas suas fantasias. Eis porque, para nós, quando falamos de coisas religiosas, como muitos dizem, como é que o Senhor explica isto? Eu não explico. Então é coisa misteriosa, é coisa de Deus. Deus não é coisa confusa. Deus é clareza. Se não tiver clareza e não produzir paz no coração, tenha certeza que a coisa não vem de Deus. Não vem de Deus.
Por quê? Veja bem, quando vocês perdem alguma coisa, não? Ou não sabem o que vão fazer, todos nós ficamos bem perturbados, não é? A uma certa altura, onde que deixei a chave de casa, onde que não deixei? E foi lá, procurando que você esteve a última vez, velho. Mas certa altura, está aqui no meu bolso. Não entra uma tranquilidade dentro? E isto é Deus. Quando Ele penetra no nosso espírito, Ele traz a tranquilidade, o sabor das coisas, o sabor da vida. Aí a cada coisa nós damos o seu devido valor. Ao que é matéria, o valor material. Faz frio, você se cobre. Está com fome, você se alimenta. E aí por diante, o seu valor. Mas eu não vou dar um valor acima do que ele é. Dizendo que se eu estou vestindo uma blusa, uma roupa com grife, eu sou alguém. Se estou vestindo com uma roupa que me aquece do mesmo jeito, mas que não tem grife, não tem nada, eu não sou ninguém. Parece brincadeira, mas não é assim que o povo pensa. Não é assim que o povo pensa. E isso vocês vão me dizer que é consciência humana dos valores? Não. Então, como vocês podem ver, que o pecado não é simplesmente aqueles atos errados que nós cometemos, mas é toda uma maneira da nossa inteligência de entender as coisas e de dar o valor às coisas. Então, pelos valores que o próprio Deus colocou na natureza, nós temos o quê? Uma escada de valores. Até o canto está muito bonito, refletiu agora. Os pássaros que voam, maravilhoso. Quando estou sozinho aqui, que vejo tudo. Depois as flores, as cores, a natureza que cresce, os animais. Eles nunca poderão experimentar Deus. É simplesmente a natureza deles. Eles vivem na natureza deles, mas nunca poderão experimentar Deus. Então, este crescer, desde o material, o animal, a inteligência do ser humano, que pode pesquisar, ver as coisas. Outro dia veio um homem que banha água, que mora lá embaixo, e ele é pesquisador agrário. Ele me explicou a alegria dele quando consegue descobrir algo mais para fazer frutificar melhor a terra. Quer dizer, fruto da inteligência é mais do que o dinheiro que você possa ganhar com aquele trabalho. Então faltava alguma coisa ao homem, que entra dentro do drama do homem, mas também entra dentro do projeto de Deus. Porque já um outro domingo, uma vez nós falamos aqui, eu tentei de explicar bem claramente. A humanidade, por muitos séculos, desde 1500 e pouco, 1600, quando foi falada aquela frase que o ser humano é um caniço, o mais frágil de todas as árvores, mas é um caniço que pensa. Esta famosa frase, não é? É um caniço que pensa. Onde está então a grandeza deste caniço? Na sua materialidade? Na sua força física? Ou no seu pensamento? No seu pensamento. Deus quer nos elevar acima dos próprios dons que Ele nos deu, que seria o nosso pensamento, porque foi Ele que nos deu. E aqui encontramos
o porquê da vinda de Cristo. Quando ele fala, chegou a hora, Pai, realizei a obra que tu me deste para realizar. Agora volto para ti. Mas tinha que passar ainda pela agonia da cruz. Por quê? Porque foi lá que ele juntou a nossa miséria com a sua divindade. Quando ele se chamava e dizia o Filho do Homem, sendo ele Deus, e não queria que revelassem que ele era Filho de Deus, mas simplesmente o Filho do Homem, porque exatamente Deus, tendo se feito carne como nós, ele entrou em comunhão conosco, com toda a humanidade. É gozado que os próprios muçulmanos, eles têm este dito agora, quando fala para eles sobre os kamikazes, etc. Não, ele fala, não, o Alcorão, ele não manda matar. Pode ser até que está dentro do Alcorão isso. Porque quem fere um homem, fere toda a humanidade. Então veja que existe este conceito. Você matou um homem, você atingiu toda a raça humana. É um pouquinho como uma família. Meu filho não sou eu. Mas se você feriu meu filho, o que acontece? Você feriu eu também. Então a humanidade se transforma numa família só. Num coração só. Numa alma só. Então Cristo fazia parte desta alma humana. Este que está a grandiosidade da nossa revelação, que é Cristo, o Filho do Homem. Então o Filho do Homem, quando pediu, Pai, se afaste de mim pela agonia, o que todos nós dizemos, logicamente, sentimos, me liberte, Deus, me ajude, meu Deus, me ajude. Quanta gente repete isso. Meu Deus, me ajude, socorro, pelo amor de Deus. Entende? Mas foi para isto que vim. Comparando mais com o exemplo. Se eu vejo, se pudesse, é que a gente fica anestesiado quando vai numa cirurgia, não? Mas se nós pudéssemos ver, quando faz cirurgia do coração, o médico com o serrote assim, agora eu vou te cortar. Como é que a gente ficaria? Não quero, pelo amor de Deus. Mas meu filho, para isso que você entrou aqui na sala de cirurgia. Se pudéssemos estar acordados, por isso que nos adormece, senão... Eu não quero, quem de nós, vamos ser sinceros, em sã consciência diria, tá, pode rasgar, pelo amor de Deus. Mas para isso você veio. Por quê? Porque se eu não cortar, você vai morrer. E para eu te devolver a vida que está a risco. Então veja, a conversa de Jesus com o Pai no Jardim das Oliveiras foi a mesma coisa. Pai, se for possível, afaste de mim, porque ele viu claramente, não estava anestesiado, não. Viu claramente tudo que iria acontecer. E só ler um pouquinho a paixão, é muito mais, porque aquilo é a parte exterior que a gente pode ler. Cuspir, esbofetear, gozar na cara dele, e aí por diante. Mas é a parte interior. O vazio enorme que ele teve que sentir. O inferno, entre aspas, que ele teve que sentir dentro de si, porque o inferno que é a ausência completa de Deus, que é o princípio de toda a vida. Então ele sentiu isso.
quando disse: Pai, por que me abandonaste? Então ele sentiu tudo isto, mas foi para esta hora. Ele, o Filho do Homem, que veio. Então, quem conduz a história é Deus. Então nós não podemos ver mais esta paixão de Cristo, que estava bem claro lá, no sentido emotivo, que às vezes ajuda, como porta de entrada. Como porta de entrada, prestemos bem atenção, para conhecer e saber que Deus nos ama. É porta de entrada. Mas nós ainda não descobrimos a dimensão do amor de Deus. Nós não descobrimos. Repito então, que meditar a paixão de Cristo, a morte de Cristo, a entrega dele pela humanidade é uma porta de entrada, mas precisava compreender o amor de Deus. E como podemos compreender isso? Por que nós não podemos compreender isso? Porque nós somos humanos e nós estamos vendo isso somente com a inteligência, com o nosso pensamento, com a nossa fantasia maravilhosa. A gente sai de uma igreja, quando eu rezo, se vocês rezam, meditando estas coisas, aliviado. Mas ainda não é Deus. Nós precisaríamos e precisamos uma dimensão superior para compreender Deus. E este é o Espírito de Deus, que vem habitar dentro de nós. E isto é também, prestemos bem atenção, o perdão dos pecados. O perdão dos pecados é dado pela plenitude da vida, não simplesmente pelo sentimento de culpa. Não sei se vocês me entendem nisso que eu quero dizer. Pelo sentimento de culpa, eu tenho medo de apanhar ou de ir para a cadeia porque fiz uma coisa errada. Então, tendo esse sentimento de culpa, mesmo se eu fizer 1000 anos de cadeia, eu não paguei o que fiz de errado. Por quê? Porque o pecado leva à morte. Fisicamente nós temos esta consequência, a morte. Psicologicamente, espiritualmente, a menos que não queremos, a gente não queira mesmo eliminar todas estas dimensões do ser humano como vida. E se nós não temos uma vida intelectual, uma vida psíquica, uma vida da alma, que vida é? Nós somos um pedaço de madeira. Nós somos um corpo simplesmente que se alimenta. Nós somos uns robôs sem alma. Então, a salvação, o perdão dos pecados, não pode ser do jeito que nós entendemos. É uma plenitude de vida onde existia a morte. E esta plenitude de vida, que nós chamamos de graça, porque chamamos de graça, não as graças materiais. Recebi uma graça. O que foi? Fiz um bom negócio. Recebi uma graça. O que foi? Meu filho sarou. Recebi uma graça. O que foi? Passei de ano. Ganhei no concurso. É isto que o povo entende como graça. Não. Graça é totalmente outra coisa. Dar de graça, não por merecimento nosso. Como, vamos voltar a outro exemplo mais simples, a vida biológica. O que é que nós fizemos para podermos ser concebidos no ventre de nossa mãe? O que é que nós fizemos? Mesmo vocês que são pais ou mãe, não, esquece agora. Volte a ser nada. Voltemos a ser nada. O que a gente fez?
nos foi dado de graça. Nós fomos concebidos de graça. E esta vida divina, a vida do Espírito, que Deus nos dá de graça. Então nos dá esta vida. Então esta vida que acontece, ela apaga todos os pecados. Consequentemente, aquele Cristo que foi destruído, aquele Jesus, que Cristo era o apelido, aquele Jesus que foi destruído por todos os males que afligem a humanidade, foi ressuscitado, porque o Espírito estava nele, a vida estava nele. O Espírito o ressuscitou dos mortos. Em nós e para nós, o que vai sobrar? Aquilo que São Paulo nos revela, e que muitas vezes nós temos falado aqui. Eu vos anuncio um grande mistério. Qual é este mistério? Escondido todos os séculos passados, escondido até aos profetas do povo de Israel, escondido até Moisés e tudo. Qual é este mistério? Que Cristo habita dentro de nós. Acontece que nos foi ensinado, na maioria das vezes, de ver Cristo no pobre, não é? Mas foi ensinado para a gente de ver Cristo dentro de nós? Ou não? Sem esta realidade dentro de nós, gente, nós não temos futuro. Nós não temos futuro. Porque somente se Cristo habita dentro de nós temos futuro. A terceira virtude se chama esperança. Eu já estou trocando esta palavra pelo conceito errado que nós temos desta palavra, esperança. Eu chamo futuro. E no futuro, aquilo que virá, aí eu tenho que me perguntar o que eu espero naquilo que virá. São três virtudes: a fé, que acreditamos, a caridade, que é a vida de Deus em nós, que unirá toda a humanidade. Vamos falar hoje sobre isso. E terceiro, a esperança, que é para onde vai o mundo, para onde vai cada um de nós. Gente, se não tivermos esta meta, está tudo perdido. A vida não tem sentido. Eu lembro aqui, agora ainda ressoa dentro de mim, duas pessoas. Morreu o pai, ligou para mim: Frei, mas não tem sentido. Se for assim a vida, nada tem sentido. Quer dizer, sentiu a carne da sua carne que o gerou morto. Quer dizer, não tem sentido, não tem futuro. Outra, morreu a mãe, a mesma frase: Frei, não tem sentido. Então o mundo não tem sentido. Por isso que está acontecendo psicologicamente aquilo que o pessoal chama de doença do século. Qual? A doença do século. Depressão, não é? Doença do século. O que é depressão? Quando nada tem sentido. Quando você, psicologicamente, se sente deprimido, porque nada tem gosto, nada tem sentido. Então, isso é algo para se meditar profundamente. Nós temos apoiado a nossa vida nas coisas materiais,
e nós morremos com elas, porque as coisas materiais não têm alma. Então aí começamos a compreender bem o que quer dizer que Cristo tinha que morrer, porque se ele não morresse, se ele não enfrentasse a morte, não viria a nós o Espírito de Deus, que nós chamamos de Espírito Santo. Este Espírito de Deus será derramado nos corações de cada um de nós. Eu iria falar várias coisas, mas só vou acenar. Com este Espírito, o homem se eleva acima do simples caniço que pensa. Ele se eleva ao nível divino. O ser humano se torna Deus. E com este Espírito, nós entenderemos Deus. Quando a gente fala dos êxtases dos santos, porque eles tinham os êxtases? Era alguma coisa, um dom que vinha? Não. O êxtase era uma coisa mais natural do mundo, mas porque dentro dele já tinha se processado a morte que vai acontecer para nós no fim da vida. Então o Espírito dentro deles é totalmente puro. E Deus é Espírito, atrai o Espírito. O amante atrai o amado. Então, Deus não pode amar o corpo, mas Ele ama o nosso Espírito. E será o nosso Espírito a arrastar o corpo também para Deus. Mas este corpo será transformado numa vida imortal, não mais subjugada pelas condições do tempo, do espaço, dos anos, mas numa vida completamente imortal. Se quisermos acreditar, para muitos é uma fábula. Para quem acredita, é vida.